Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá fazer, né, a correção das atividades de geografia da semana 3, né, do nosso plano de estudo tutorado, né, e do 7º ano, ok? Então vamos ver, pessoal, quais foram as atividades que o nosso plano de estudo nos apresentou essa semana. Essa semana, pessoal, nós vamos trabalhar com os mapas, tá? Então aí os elementos que compõem os mapas, né? Então, tipos de mapa. Então, aqui, pessoal, para atividade 1 e 2, ele trouxe esse mapa aqui para nós, tá? Então, nós vemos aqui a presença, né, do título, expectativa de vida ao nascer e população idosa em 2015, correto? E então, pessoal, nós vamos ter aqui, né, atividade 1. Quais elementos que compõem os mapas você consegue identificar no mapa temático ao lado? Falta algum elemento e qual seria então esse elemento que está faltando? Então aqui, pessoal, o que a gente tem que identificar? Né? Quais são os elementos básicos? O título, ok, nós vemos aqui o título, tá? Nós identificamos, né, a legenda. Esse mapa ele tem uma legenda que também é muito importante, tá? É um elemento básico que tem que compor o mapa, né, para a gente poder entender aqui, né? A gente vê aqui, né, que a gente tem diferentes tonalidades. Nós vemos aqui que tem, né, esse íconezinho aqui, né? O que vai caracterizar? Por que tem lugar que o ícone tá pequenininho? Por que tem lugar que o ícone tá grande? Né? Por que nós temos lugares que o verde está bem escuro e outros lugares ele tá bem clarinho? Né? Então, a legenda nos ajuda a compreender isso aqui, ok? Né? Nós vamos ver aqui a escala, tá? Que também é muito importante, porque a escala, pessoal, é a proporção matemática entre a área real e a área que foi projetada no nosso mapa, ok? Então, aqui nós podemos ver que para cada, né, nós vamos ter, então, para 2 centímetros de mapa, 500 metros. Metros não, perdão, 500 quilômetros, correto? Então, para cada 1 centímetro vai ser 250 quilômetros. O que vai significar isso aqui, pessoal? Que então, para cada quilômetro real, né, para cada 250 quilômetros reais, ele vai estar representado em 1 centímetro de mapa. Tá? Então, a gente consegue aqui, por exemplo, se você pegar uma régua, medir, né, daqui, né, vamos supor que do Rio Grande do Sul até em Minas, deu 10 centímetros, um exemplo, tá, pessoal? Eu não medi. Então, você consegue, através da escala, saber quantos quilômetros tem na vida real, ok? É só você fazer a conta aí, né? Se para cada 1 centímetro é 250 quilômetros, 10 centímetros, né? Então, é só a gente fazer a conta, correto? Um elemento aqui que faltou, pessoal, né? Que nós vamos ver aqui no nosso mapa né? Então, a rosa dos ventos. Tá? A nossa orientação cartográfica, né? A gente tem que saber aí, né, para onde vai se localizar o norte, né, o sul. Há muitos mapas que a gente não vai encontrar a rosa dos ventos dessa forma, a gente só vai encontrar uma setinha indicando que para onde que é o norte, correto? Né? Então, aqui faltou esse elemento, né, a rosa dos ventos. Na atividade número 2, considerando o estado no qual você reside, né? Então, nós residimos aqui em Minas Gerais. Descreva como se comporta a expectativa de vida, bem como a população idosa. Então, ele quer saber, né, aqui em Minas, né, como que é a expectativa de vida. Para a gente saber, então, a gente vai precisar o quê? Do auxílio aqui da legenda, por isso que é importante. Olha aqui, a gente vai ver que quanto mais claro, menor a expectativa de vida. Quanto mais escuro, maior a expectativa de vida, tá? Então, aqui em Minas Gerais, a gente vai ter essa tonalidade de verde aqui, né? Que vai ser, então, de 76,1 a 78 anos. Essa é a expectativa de vida da nossa população, correto? Nós vamos ver aqui, né, que o estado que tem a maior expectativa de vida do Brasil vai ser aqui, Santa Catarina. É o único que tem a tonalidade verde mais forte, tá? E a gente vai ter diversos estados, por exemplo, aqui na região norte, que tem as menores expectativas de vida, correto?
Em relação, então, à população idosa, a gente também, né, vai utilizar aqui a nossa legenda, aonde quanto menor aqui, né, o ícone aqui, a figura do senhorzinho, menor a proporção de pessoas com 60 anos ou mais, tá? E quanto maior aqui, né, a nossa figurinha, então maior vai ser a quantidade de idosos na população, tá? Minas Gerais aqui a gente tem, né, tá entre um dos maiores índices, tá? Então, em relação à população idosa, nós vamos ter um percentual de 15% a 17,7%, tá? Então, quer dizer o quê? A cada 100 pessoas, 15 tem 60 anos ou mais, tá? Correto? Lembrando, pessoal, que é muito gostoso trabalhar com o mapa, porque as informações estão no mapa, tá? É só a gente saber ler esse mapa, analisar, que nós vamos ter, então, né, todas as informações aqui, correto? Então, é muito importante a gente, né, saber ler o mapa. Então, aqui, né, a gente vai observar esse mapa, vai nos ajudar a responder as atividades 3 e 4. Então, atividade 3. Qual o fenômeno representado no mapa temático? Então, aqui, o fenômeno, pessoal, a gente vai nos orientar aí pelo título. O título, geralmente, ele já conta, né? Para nós, ele já nos dá aí, né, uma indicação do que vai tratar esse mapa. Então, esse mapa aqui, ele é um mapa de densidade demográfica, tá? Ele foi elaborado no ano de 2010. Então, como estava a densidade demográfica do Brasil no ano de 2010? Tá? Então, ele vai mostrar, né, a concentração de população em cada área do mapa. Né? Lembrando que a densidade demográfica, pessoal, né, é um cálculo que se faz, onde se pega a população total do nosso país, né, e divide, então, pela nossa área, correto? Aqui, no caso, ele vai fazer a densidade demográfica por estados, né, por regiões. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o estado do Amazonas e vou fazer, então, o cálculo da densidade demográfica. Então, eu pego o total de habitantes do Amazonas e divido pela área, né, em quilômetros quadrados, ok? Então, a gente vai chegar aí, né, a resultados aqui, né, que a densidade demográfica do Amazonas, a gente vai ter, então, essas duas tonalidades aqui de cor, né? A gente vai ter aí entre menos de 1 habitante por quilômetro quadrado a 1,1 a 10 habitantes por quilômetros quadrados. Nós vamos ver que vai ter áreas, né, onde a gente vai ter, né, uma densidade demográfica um pouco maior. Tá vendo essa área aqui que está em vermelho? É a cidade de Manaus, tá? Nessa região aqui, a gente já vai ter o quê? Mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Então, aqui a gente vai ter o quê? Uma concentração aqui nessa região, ok? E nós já podemos ver que aqui no sul, né, partes aqui do sudeste, indo aqui para todo o litoral, né, brasileiro, até aqui no nordeste, a gente vai ter o quê? As tonalidades mais escuras indicando uma maior quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, tá? Então, atividade 4, o que ela vai nos trazer aí? O que as cores do mapa representam? Então, as cores vai representar, então, essa quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, né? Ou seja, a densidade demográfica do nosso país. Como o fenômeno mapeado se comporta no estado de Minas Gerais, nós vamos ver, então, que a nossa população está distribuída de forma bastante desigual, né? Nós vamos ter Minas aqui, ó, nessa região aqui, nós vamos ver que aqui, né, parte mais do norte aqui de Minas, até aqui mesmo no Triângulo Mineiro, onde nós moramos, nós vamos ter, né, baixas densidades, enquanto aqui mais aqui na região sul, né, central, olha aqui Belo Horizonte aqui, né, a gente vai ter uma alta densidade, quer dizer, uma concentração de população, né, a gente vai ter uma maior quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Ok? Por isso que é importante a gente ler o mapa. Olha que interessante, através desse mapa, a gente sabe, né, quais são as regiões, os estados, né, mais povoados, né, onde que tem uma maior concentração de habitantes por quilômetro quadrado. E também podemos ver as regiões onde a gente vai ter uma menor concentração, né, a gente vai ter vazios demográficos, regiões pouco habitadas. E aqui também, né, a gente vê que faltou aqui, né,
a orientação cartográfica no nosso mapa, né? Para onde que estava o norte, ok? Eu até coloquei aqui para a gente complementar. Atividade número 5, pessoal, para a gente finalizar aqui, né? É uma questão bastante interessante e que nos faz, assim, refletir um pouco aí sobre diversas questões, né? Então, na atividade número 5, ele vai trazer, né, essa tirinha aqui para nós da Mafalda, né? Então, onde a Mafalda, ela vira para a Suzanita e fala assim: mas você está colocando ao contrário, né? A Suzanita está colocando o mapa, né, na parede, e a Mafalda questiona, falando que ela está colocando ao contrário. Então a Suzanita responde: ao contrário do que? A Terra está no espaço, o espaço não tem acima nem abaixo, né? Então, quando a gente fala aí sobre as nossas projeções cartográficas, né? Então, os nossos mapas, eles sempre têm um padrão de apresentação, né? Em que muitas vezes, se você inverte esse padrão, a gente acha um pouco estranho, né? Então, a letra A. Você, como Suzanita, considera a representação do mapa como um erro? Então, essa resposta, pessoal, ela é pessoal, né? Vocês vão dar, né, a resposta de vocês. A minha opinião, tá? Eu não considero exatamente um erro, e sim uma convenção, né? Não é que você representar o norte, né, para cima e o sul para baixo, ele vai ser um erro. Mas, na verdade, é uma convenção que se usa, né? A gente acha estranho, né? A gente inverter o mapa, né? Mas que, na verdade, não é errado. O importante é você colocar a orientação no mapa. Se a sua orientação está mostrando que o mapa foi invertido, que o sul ficou para cima e o norte para baixo, beleza. Qualquer um que olhar o seu mapa, ele vai entender que ali o mapa, né, a orientação cartográfica dele está, né, invertida. Mas realmente não há nada de errado, né, em se fazer essa inversão. A letra B. Leia a afirmativa e explique. Na elaboração de um mapa, há sempre implícita, né? Há sempre ali, mesmo que de forma assim um pouco escondida, a intenção e as crenças do cartógrafo, tá? Então aqui o que essa afirmação quis nos dizer? Que quando o cartógrafo, que é a pessoa que vai elaborar o mapa, né, então ele vai fazer ali, então ele vai fazer o mapa de acordo com o que ele acredita, né? Então o que a gente, né, pode entender por isso aí, né? Será que realmente isso acontece ou não, né? Eu trouxe aqui, pessoal, para vocês, ó, a tirinha, vamos dizer assim, né, de uma forma mais completa, né? Então, aqui, essa tirinha aqui seria tipo uma continuação do que a Suzanita falou aí pra Mafalda, né? Então, esse negócio do hemisfério norte ser o de cima é um truque psicológico inventado pelos que acreditam estar em cima. Para nós que acreditamos estar embaixo, continuar acreditando que estamos embaixo. O pior é que se continuarmos acreditando que estamos embaixo, vamos continuar embaixo. Mas a partir de hoje acabou-se, né? Então, aí alguém pergunta: onde você estava, Mafalda? Não sei, mas alguma coisa acabou de acabar, né? Então aqui, pessoal, né, realmente, né, na visão eurocêntrica do planisfério de Mercator, né, os mapas mais tradicionais, então nós vemos o hemisfério norte colocado para cima e maior que o real, dando a impressão de domínio do hemisfério norte sobre o hemisfério sul. Então, eu até trouxe aqui as projeções, né, de Mercator, né, e Peters, né, que é a que a gente vai trabalhar aqui nessa questão. Então, Mercator é um mapa que foi desenvolvido lá no século XVI, tá? Então, realmente, nessa época aqui, né, estavam se descobrindo, né, o Novo Mundo, né, a América, explorando a África. Então, realmente, ele vai fazer um mapa colocando aqui a Europa, mas no centro do mundo, tá? Então, ele vai dar um destaque maior para as terras do norte, ok? Né? E colocando aí nas terras do sul, né, principalmente a África aí, né, de uma forma aí, né, menor, né, menorizada, ok? Né, quando você fala assim em visão eurocêntrica, que você acha, era uma visão na época que se achava que a Europa, os países da Europa, né, os povos que habitavam na Europa seriam superiores, né, que a Europa estaria no centro do mundo. E a gente vai ter algumas questões, algumas visões nesse sentido, tá? Então, ele dá aí um destaque,
né, é o que a Suzanita fala aqui, né, tipo, como se o norte fosse superior, tá? Na visão terceiro-mundista, né, de terceiro mundo, do planisfério de Peters, nós vemos o mapa de ponta cabeça e as áreas dos continentes são mantidas, mostrando que o hemisfério sul é maior que o hemisfério norte, tá? Então aqui Peters, aqui eu não trouxe ele invertido, né, vamos dizer assim, de cabeça para baixo, eu trouxe ele de cabeça para cima para a gente comparar aqui com o de Mercator, né? Então aqui, né, Peters, ele vai nos mostrar a área real. Mercator, ele vai manter a forma, mas a área ele vai diminuir. Por exemplo, aqui ele vai diminuir o América do Sul, a África, né? Já Peters não. Peters ele traz a forma, o tamanho real, só que a forma aí, né, é mais esticada, tá? Então aqui no planisfério de Peters, que já é um planisfério mais do século XX, tá? Que foi elaborado no século XX, a gente vai ter o que, né? Vai chamar a atenção que todo aqui o hemisfério sul, né? A América do Sul, a África, né? Países aqui da Ásia, que são por muitas vezes menorizados, né? Desprezados, né? Colocados como países pobres, subdesenvolvidos. Eles têm uma importância muito grande, que eles têm uma área, né, territorial muito maior do que, por exemplo, a Europa. Ó, a Europa está aqui, né, já não fica mais ao centro, como aqui no de Mercator, tá? E a gente vê aí, né, chama a atenção, né, o quanto, né, a África tem um continente muito maior do que o da Europa, né? E a Europa explorou por muitos anos o continente africano, né? Tanto retirando escravos, quanto as riquezas desses países, né? A América do Sul também, né, ela é muito maior aí, né, do que, por exemplo, aqui, países da América do Norte, correto? Então aí a gente vai ter então essa diferença, né? Por isso que a gente fala que quando o cartógrafo, né, a pessoa que faz mapas, ele mexe com cartografia, ele vai elaborar o mapa, ele acaba então colocando a visão dele ali, tá? Ele acaba colocando a crença, né, no que ele acredita, né? Então, se ele está lá na Europa, então ele vai achar o que a Europa é muito mais importante do que a América do Sul. Então, deixa eu dar um destaque aqui, colocar ela mais no centro, né? Foi o que aconteceu, então, aí com os mapas de Mercator, né? Peters já veio com uma visão assim, não, mas eu acho que tinha que dar uma atenção para a África, para a América do Sul, né? Então, onde que ele vai dar essa atenção aí na projeção dele, ok? Ficamos aqui por hoje, pessoal. Bom estudo a todos. Lembrando que qualquer dúvida vocês podem me mandar mensagem e me procurar.